Bem, meus irmãos, vamos iniciar a nossa escola bíblica dominical. Graças e paz. Amém. Todos bem-vindos à casa do Senhor. Estamos felizes porque o Senhor tem nos feito bem, Ele tem nos sustentado, tem abençoado a nossa família. Apesar das lutas, apesar das dificuldades, Ele tem nos ajudado. Ebenezer, até aqui, nos ajudou o Senhor. Gente, eu gostaria de fazer a primeira leitura bíblica com vocês. Peço que a igreja abra a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42 ao 47. Atos 2, do verso 42 até o 47. Encontraram, meus irmãos? É um texto bastante conhecido, né? É um texto muito conhecido da igreja, que mostra um pouco como que era a igreja primitiva. A igreja primitiva, ela é chamada assim porque foi a primeira igreja a se organizar como comunidade do Novo Testamento. A gente pode entender a igreja desde o Antigo Testamento, o povo de Israel, a formação do povo. Mas a igreja mesmo, como nós temos esse conceito neotestamentário, ela começa aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e 2, e se cumprindo aquilo que Jesus disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então Jesus é o fundador da igreja, é Ele que edifica, Ele que dá a sustentação, e Ele diz que a igreja será vencedora. As portas do inferno é uma referência às astutas investidas de Satanás contra a igreja de Deus, mas Jesus falou, não vai prevalecer. Então devemos confiar nisso, irmãos. E aqui em Atos 2, 42 até 47, nós temos um retrato de como viviam os primeiros cristãos, o que eles faziam, o que eles pensavam, qual doutrina eles obedeciam. E aqui, gente, temos um modelo para a igreja de hoje. Vamos ver o que diz o texto? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. O relato de Lucas ele é preciso, ele é descritivo e nos dá aqui, meus irmãos, uma orientação, nos dá um norte, nos dá uma ideia de como a igreja deve viver em comunidade. No verso 42, ele fala que eles faziam aqui pelo menos 4 coisas importantes. Primeiro, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Esse ponto é crucial. Por quê? Eles não ficavam abraçando outras doutrinas estranhas. Eles não ficavam sendo contaminados por doutrinas heréticas, mas a doutrina dos apóstolos, a doutrina daqueles que tinham a responsabilidade e a autoridade dada por Jesus para guiar a igreja. O apóstolo Paulo vai dizer lá em Efésios 4, ali ele vai falar que a igreja ela está fundamentada nos apóstolos e nos profetas. Então eles tinham essa autoridade para guiar a igreja na palavra de Deus. Então a doutrina dos apóstolos é fundamental. Segundo, na comunhão. A comunhão é fundamental também para que a igreja exista. Não tem como existir uma igreja onde todo mundo
fulano, aquela família não gosta, eu vou para a igreja, faço minha parte e vou embora. Isso não é igreja. Não é igreja. Igreja é comunhão, é um corpo. Fazendo parte da sua família da fé, fazendo parte do seu corpo. É uma comunhão fundamental. E lembra que Jesus disse aos discípulos: novo mandamento vos dou, que amai-vos uns aos outros, que amei uns aos outros. Então a comunhão é fundamental. E depois, o terceiro ponto aqui, eles perseveravam também no partir do pão. No partir do pão eles perseveravam. Aqui é uma referência tanto à ceia do Senhor, que tem o simbolismo do partir do pão, como o partir do corpo de Cristo, mas também em relação às refeições que ele vai falar aqui, que partiam, no verso 46, partiam o pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria. Aqui é uma referência à antiga festa da igreja, chamada Ágape, a festa do amor, na qual Paulo tem que fazer uma regulamentação depois sobre eles, porque alguns estavam comendo desesperadamente, estavam esperando os outros, e aí ele fala: vocês estão se reunindo e não estão fazendo certo. Então, é uma referência a essa festa que os cristãos faziam de casa em casa, as refeições. E dá a entender em 1 Coríntios que dessa festa eles também praticavam ou participavam da ceia. Então tinha um momento de refeição, de você comer para se sustentar, mas também tinha um momento de participar da ceia do Senhor, com toda a reverência. E por fim ele fala das orações. A igreja precisa orar, irmãos. Eu tenho falado isso nas quintas-feiras aqui sempre, para os poucos irmãos que vêm, e a gente tem orado por todos. Olha, nós somos poucos aqui na quinta, mas nós vamos estar orando por toda a igreja. E a gente ora nominalmente por irmãos que estão padecendo enfermidade, irmãos que estão fracos na fé, e também as famílias que estão bem, mas que precisam também das orações. Então, se você tiver condição, oportunidade, disposição, venha na reunião oficial da igreja quinta-feira para orar. 1 hora de oração, a gente estuda um pouco, tirar um trecho da palavra de Deus, dobramos nossos joelhos, intercedemos. Oração, comunhão, partir do pão, doutrina. Isso que faz uma igreja saudável. Tem aqui a receita, igual a receita de bolo que você pega lá da sua avó. A receita de Cristo para a igreja, para viver de forma sadia, é oração, comunhão, ceia do Senhor, sacramento e doutrina. Uma igreja sem doutrina, que cada um faz o que quer, o pastor prega o que quer, o diácono faz o que quer, isso não é uma igreja sadia. Pode virar uma igreja reprovável, como uma das 7 igrejas do Apocalipse. O Senhor fala que ali eles estavam dando guarida, eles estavam dando oportunidade para uma mulher chamada Jezabel, se clamava profetiza. Algumas igrejas estavam entrando na doutrina de Balaão, dos nicolaítas. Então é muito perigoso quando uma igreja não tem uma doutrina estabelecida. Diante disso, irmãos, nós devemos orar. Vamos orar nesse momento pela nossa igreja, para que o Senhor nos deixe, o Senhor enxergue a nossa igreja como essa igreja primitiva de Atos. Louvava a Deus, contava com a simpatia do povo, e Deus acrescentava aqueles que eram convertidos e salvos. A soberania de Deus na salvação está no verso 47. Só vem para a igreja, só é salvo quem Deus quer. Aquele que Deus abre o coração, como ele fez com Lídia, como ele fez com o carcereiro de Filipos e tantos outros, o Zaqueu e tantos outros. Feche seus olhos nesse momento. Vamos orar especificamente nessa manhã pela nossa igreja. O Senhor tem acrescentado, o Senhor tem abençoado, tem sustentado essa igreja para a glória dele. Senhor, nós te louvamos, bendizemos o teu nome nesta manhã. Sabemos que o Senhor é o dono da igreja, sabemos que o Senhor deu essa autoridade ao teu Filho Jesus como cabeça da igreja, como
debaixo da autoridade de Cristo e vivamos, Senhor Deus, de forma sadia, de forma, Senhor Deus, a espelhar a igreja dos apóstolos aqui, que tenhamos a doutrina firmada nas Escrituras, que possamos viver em comunhão plena, Senhor Deus, cada família, cada irmão, ó meu Deus, e também que venhamos a partir do pão em memória de Ti, como o Senhor nos disse, e venhamos também, Senhor Deus, a ter comunhão com cada irmão que está só chegando à nossa fé. E por fim, Senhor Deus, que possamos ter uma igreja de oração, que possamos fazer nossas orações particulares nos nossos lares, que possamos fazer nossas orações em família, que possamos fazer nossa oração como igreja. Que o Senhor nos dê essa graça. O Senhor abençoe a igreja presbiteriana no Jardim Odete. O Senhor abençoe a igreja presbiteriana em Suzano, para a glória do Senhor. Firma nossos pés na rocha. Firma, Senhor Deus, nosso coração na Tua palavra. E jamais vamos desviar dela. Nos dá essa graça, Senhor, nesta manhã. Abençoa cada irmão que está aqui presente e que está representando sua família. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos. Amém. Nos louvai-nos em resposta a essa palavra, a presença de Deus, o hino 351. Belas palavras aqui. Peço que a igreja, se puderem, se coloquem de pé para louvarmos ao Senhor com alegria, irmãos. Louve a Deus com alegria, Ele tem dado palavras de vida para você, palavras de vida para a sua alma, que muitas vezes está triste e chorosa. Redentor, nosso Salvador. Nós pedimos
capacite-nos, ó Deus, a aprender, santifica-nos, ó Pai, para que possamos aprender da Tua palavra e que ela possa, ó Deus, ser como uma bússola na nossa vida para nos guiar os passos em direção ao Senhor Jesus. Nós suplicamos a Tua bênção agora, Pai, com a lição que vai ser exposta aqui nesta manhã, que nós possamos, ó Deus, de coração aberto, aprendermos, levarmos para o nosso dia a dia. Ajuda o Teu servo, Pai, para que a palavra que sair da Sua boca nesta hora seja inspirada pelo Teu Espírito, seja, ó Deus, para a compreensão de cada um de nós. Dá-nos, ó Deus, o entender de que teremos que levar proveito dessa hora que nós estamos aqui diante de Ti. Ó Deus bendito, Tu conheces-nos, Tu sabes que somos falhos, Tu sabes que somos bons, Tu sabes que somos verme diante de Ti, mas Tu és o nosso Deus perdoador, galardoador, é um Deus que não faz acepção de pessoas, ó Deus. Por isso nós Te damos graças e pedimos, ó Deus, que Tu concede-nos que vindo aqui possamos vir para Te louvar, para Te servir, para buscar, ó Deus, a compreensão da Tua palavra, porque ela é luz para os nossos caminhos. Sabemos que, como diz o salmista, lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos passos, onde quer que andarmos, Senhor. Concede-nos, ó Deus, que possamos trazer à memória tudo aquilo que nos dá alegria, sabedoria e inteligência diante de Ti, porque as Tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Nesta hora nós Te agradecemos por estarmos aqui, por nos trazer até este lugar, por nos guiar, nos guardar e nos ensinar, ó Deus, que Tu és o nosso Deus, Deus supremo sobre toda a terra, e que somos Teus servos, ó Pai. Te agradecemos pelo privilégio que a Tua palavra nos dá de ser chamados Teus filhos. Essas bênçãos nós rogamos em Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se sentar. Convido o irmão Jonathan, para o nosso superintendente da IBD, para estar trazendo o estudo nesta manhã. Deus o abençoe. Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Quero cumprimentar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. Amém. Irmãos, como os irmãos já sabem, a gente adotou uma revista, né? A imagem fica um pouco apagada devido à claridade de fora, mas ali está uma imagem da revista, que é esta daqui, né? Estudos Bíblicos de Filipenses e Colossenses. Domingo passado a gente finalizou, com a aula do nosso irmão Mateus, a gente finalizou a parte de Filipenses, agora a gente vai para a parte de Colossenses. Vamos começar a estudar a carta aos Colossenses. E hoje a gente vai introduzir ao estudo desta carta. Irmãos, nosso texto, o nome da nossa revista, como eu falei, Estudos Bíblicos, Filipenses e Colossenses, Cristo, nossa alegria e suficiência. O nome dessa aula de hoje, número 7, Colossenses, nossa suficiência em Cristo. O texto básico que a gente vai utilizar da carta aos Colossenses, capítulo 1, do verso 1 ao verso 12. Nós não iremos lê-lo agora, porque no final a gente vai ver versículo por versículo. Tá bom, irmãos? Vamos prosseguir aqui. Bom, o que há para se saber de uma carta? Para começar, tá bom, irmãos? O que há para se saber de uma carta? Bom, a gente sabe que esta passagem bíblica é uma carta que Paulo escreveu. Então, quando a gente pega uma carta na mão, a primeira coisa que a gente tem que saber, para facilitar o entendimento, é quem é o remetente, quem escreveu essa carta. Quando a gente sabe quem é o remetente, a gente sabe de quem veio a mensagem. Fica um pouco mais fácil de compreender o conteúdo da carta. A gente tem que saber quem é o destinatário, para quem que foi enviada aquela carta.
destinatário. Temos que compreender o contexto, porque se for num contexto de paz, podemos ter entendimento. Se for num contexto de perseguição, podemos ter outro entendimento, e assim por diante. Então, o contexto e então a mensagem. Então, vamos ver ponto a ponto aqui sobre essa carta, sobre o remetente, o destinatário, o contexto e a mensagem. O remetente, apóstolo Paulo. Então, como nós já sabemos, Paulo é o apóstolo dos gentios, isso mesmo, irmãos, que a gente já tem em mente. Ele era um perseguidor da igreja, mas Cristo o chamou para a sua maravilhosa graça e ele passou para o lado de cá, passou para o lado de defensor do Evangelho. Bom, vamos ver aqui, lá em Colossenses 1, versículo 1, Colossenses 1, versículo 1, olha o que diz aí, o iniciozinho da carta, sobre o remetente. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Então, quando Paulo ele escreve essa carta, Timóteo, um pregador do Evangelho, também estava ali juntamente com ele, e ele se apresenta dando as suas credenciais. Ele diz, Paulo, apóstolo. Então, isso mostra o quê? Primeiramente, que ele não conhecia pessoalmente os irmãos lá da igreja dos Colossenses. A gente vai ver mais para frente Paulo falando isso. Ele não os conhecia pessoalmente, então ele já dá suas credenciais. Ele fala: eu sei que vocês não me conhecem pessoalmente, mas eu sou Paulo, sou apóstolo de Cristo. Então vocês podem me ouvir e podem confiar no que eu estou falando, porque eu sou o mensageiro de Deus. Então ele dá suas credenciais. Ele não os conhecia pessoalmente, isso está lá no capítulo 2, no versículo 1, Colossenses 2, 1. Quem encontrar pode estar lendo. Gostaria, pois, que soubesses quão grande luta tenho no meio de vós, pelos laudicenses e quantos não me viram face a face. Então, nesse trecho, ele já deixa bem claro que não viu eles face a face. Então, ele não os conhecia pessoalmente. E nesse contexto da carta aos Colossenses, lá no final, no último versículo da carta, capítulo 4, versículo 18, a gente vai ver que Paulo estava preso. Paulo estava preso quando escreveu essa carta. E ele estava preso por pregar o Evangelho, não por ser um arruaceiro, não por fazer coisas erradas, mas ele estava preso devido à perseguição contra a palavra de Deus. Colossenses 4,18. Quem pode estar lendo? A salvação é de próprio punho. Paulo, lembrai-vos das minhas algemas, a graça seja convosco. Amém, irmãos. Então, Paulo ele pede que lembrem das algemas. Então, ele estava em algemas, ele estava preso quando escreve essa carta. Então, a gente conheceu um pouco sobre o remetente da carta, quem escreveu a carta, Paulo, e o contexto que ele vivia. Ele não conhecia os irmãos pessoalmente, estava preso. Agora vamos ver um pouco sobre os destinatários. Eu escrevi remetente, mas foi por causa da pressa, estava sendo errada, Agora, os destinatários, Colossenses, Voltando ao texto base, Colossenses 1, no versículo 2, Paulo fala quem são os destinatários. Colossenses 1, 2. Alguém pode estar lendo? Aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai. Colossos ou Colossos? Então, ele diz quem são os destinatários. Primeiro ele se apresenta: eu sou Paulo, sou apóstolo de Cristo. Para quem eu estou escrevendo? Estou escrevendo aos irmãos que se encontram em Colossos. Bom, se eles não viram Paulo face a face, quem plantou essa igreja em Colossos? Isso está revelado lá no verso 7. Verso 7, Colossenses 1, 7. Quem encontrar primeiro, irmão, tiver desejo de ler, pode ler. Segundo foste instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros,
instruiu aqueles irmãos de Colossos. Muito provavelmente ele plantou aquela igreja ali. Muito provavelmente foi plantada aquela igreja por Epáfras. Então a gente já conheceu aqui os destinatários, os irmãos que habitavam em Colossos, uma igreja que foi plantada muito provavelmente pelo pregador Epáfras. Só que não só isso, tem mais. Tem mais para se conhecer sobre os destinatários dessa carta. Muito provavelmente essa carta é uma carta circular. Essa carta seria lida lá em Colossenses, lá na igreja de Colossos, porém depois ela seria lida em outras igrejas. Olha só o que diz lá no capítulo 4, verso 16. Uma vez lida esta epístola, essa carta, perante vós, providenciai, porque seja também lida na igreja dos Laodicenses e dos de Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. Então, ele falou, vocês vão ler a carta perante a igreja, depois vão mandar essa carta lá para Laodiceia, para que os irmãos possam ler também essa carta lá, porque é uma carta pastoral, é uma carta abrangente, que serve tanto para os colossenses, quanto para os laodicenses, quanto para nós. São instruções práticas de como viver uma vida cristã. É interessante que os laodicenses também receberam uma carta, que deveria ser lida também na igreja de Colossos, porém ela não é canônica, nós não temos acesso a essa carta, porque ele fala aqui, ó, no verso 16, né? Uma vez lida esta epístola, que nós estamos lendo aqui, perante vós, providenciai que seja também lida na igreja de Laodicenses. Ele fala, e a dos lados de Laodiceia, lede igualmente perante vós. Então essas cartas, elas eram trocadas, mas que ficou inspirada, que ficou registrada no cânon, somente a dos Colossenses. Muito interessante, né? Então as instruções que ele dava para uma igreja servia também para outras. Porque somos todos. A igreja é universal, né? Ela é global, ela serve para todos os cristãos em todos os locais, né? Não somos somente a igreja local, somos o corpo de Cristo. Então vivemos na esfera espiritual também. Então provavelmente era uma carta circular, e essa carta ela foi enviada numa remessa postal. A gente vai perceber no capítulo 4 ainda, no verso do 7 ao 9, que ele enviou essa carta junto com outras cartas. Ele fez uma remessa postal. Quem pode ler aí? Colossenses 4, do 7 ao 9. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Não, Colossenses 4, do 7 ao 9. Tessalonicenses 4, Do 7 ao 9. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vou envio para o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e alentar o vosso coração. Em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão, que é o vosso meio. Ele vos fará saber tudo o que por aqui ocorre. Então aqui Paulo ele deixa claro que ele está enviando o irmão Tíquico e Onésimo. Onésimo é um dos personagens centrais ali da carta de Filemon. A gente vai ver que muito provavelmente essa carta aos Colossenses foi enviada junto com a carta aos Efésios, lá em Efésios 6, 21. Efésios 6, 21, Paulo escreve: E para que saibais também a meu respeito, e o que faço, de tudo vos informo, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Então esse mesmo irmão Tíquico, que tinha esse nome diferente, né? Ele iria informar aos irmãos de Efésios e também informar aos irmãos de Colossos o que estava acontecendo com o apóstolo Paulo. Então provavelmente a carta aos Efésios
Filemon, né, que havia sido preso e lá conheceu Paulo e foi evangelizado. Ele fugiu, né, foi preso e conheceu Paulo e foi evangelizado por Paulo. Olha lá o que diz em Filemon. Filemon é só um capítulo, né? No verso 10. Filemon, no verso 10. Quem encontrar, que vamos para agilizarmos. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Então, foi uma remessa postal, foi várias cartas que Paulo escreveu às igrejas. De lá da prisão, ele escreveu tanto às igrejas quanto ao irmão Filemon, enviou essas cartas numa remessa só. Muito interessante, né, irmãos? Isso não faz 100% de diferença quando a gente vai estudar cada carta separada, tá? Você pode estudar cada carta sem saber que elas foram enviadas dentro da mesma bolsa, não tem problema. Mas saber dessa informação é interessante. É muito interessante saber disso. Pensando já agora, né? Um dos lugares assim ao qual tem levado o evangelho em partes, parece que é na China, né? Que eles enviam escondidos para que eles pudessem ler pelo menos um trecho do que a palavra do Senhor diz, porque não pode levar a Bíblia, né? Não pode ser pregado o evangelho. Na Coreia, eu lembro que num vídeo mostrando que as pessoas abraçavam cada papelzinho que era falado do evangelho para poder ler a palavra do Senhor. Tem vídeos também que mostram, né? Jogando por aviões, né? Isso, Caixa com drones. Exato. Porque tem lugares que realmente é proibida a Bíblia, né? Isso é triste demais, mas nisso a gente percebe o quão importante é cada parte, cada versículo da Bíblia. Pode fornecer alimento espiritual para os irmãos, mesmo que seja um trecho. Aquilo ali já pode encher o seu coração de graça, né? Bom, vamos ver agora sobre o contexto, irmãos. O contexto dessa carta, tá bom? Bom, para começar, era uma interlocução, ou seja, era uma conversa. Só que nessa conversa a gente só tem acesso a um lado, que é o lado que Paulo escreveu. Então, irmãos, a gente não pode deduzir com 100% de certeza o que estava acontecendo naquela igreja. Mas, com a parte que Paulo escreveu, muito provavelmente a gente entende que os irmãos estavam enfrentando heresias, estavam tentando corromper a igreja, ensinos errados, ensinos ali prejudiciais ao evangelho, tá? Porque Paulo ele previne eles contra heresias. Então, na pouca parte que a gente tem dessa conversa, que é o lado em que Paulo responde, tá? A gente vê que Paulo nos previne de possíveis heresias. Está lá Colossenses 2:8. Paulo nos previne de possíveis heresias. Pede para quem estiver lá em cima, acho que é o João, para baixar só um pouco o som. João, baixa um pouquinho o volume. Som. Obrigado. Bom, Colossenses 2:8. Quem encontrar primeiro pode estar lendo para participar também, irmãos. O qual hoje enviei para o mesmo fim, para que é Colossenses, né? É Colossenses 2:8. O qual hoje enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado. Não. É isso mesmo. Colossenses 2:8. Cuidado que ninguém Colossenses 2. É 2:8. Cuidado que ninguém os venha enredar com suas filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Então a gente entende que possivelmente esses irmãos estavam enfrentando o perigo de heresias, porque Paulo ele fala: cuidado para que ninguém nos engane com filosofias e vãs sutilezas, e não segundo Cristo.
Então, Paulo ele pede para eles terem cuidado com heresias, né? A gente percebe também algumas raízes de gnosticismo que eles estavam enfrentando, tá? No versículo 18, ainda no capítulo 2, versículo 18, Paulo ele vai dizer assim, ó: ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuando-se em motivo algum na sua mente carnal. Então aqui Paulo está falando, cuidado, tá? Cuidado, porque pessoas podem vir e falar que não falou com o anjo, e falar que teve uma visão, e querer tirar vocês do caminho correto do Evangelho. Isso é um problema que mais para frente, né, na história da igreja, a gente vai ver lá no século II, né, se eu não me engano, que vai ser formalizado como gnosticismo, né, essa questão, que as pessoas tinham visões e falavam com anjos, e tinham sonhos, e viam com heresias, com erros dentro da igreja. Não é um problema somente da igreja primitiva. Hoje em dia, muitas igrejas têm essas práticas. Pessoas chegam para outros irmãos e falam: irmão, eu tive um sonho, eu tive uma visão, e aí quer guiar a vida do irmão por um caminho ou para outro com base no sonho que a pessoa teve. O gnosticismo a ideia de gnose no grego quer dizer conhecimento. Então eles ensinavam, isso aí você bem falou, vai se desenvolver no segundo século, aí só uma raiz, né? Você tem que colocou ali, raízes, que somente eles tinham um conhecimento secreto, que só pessoas iniciadas tinham acesso a esse conhecimento. Precisavam de acessá-los. Então é uma seita que vai ser combatida já no primeiro século dos apóstolos, as suas raízes ali. Então a gente percebe que provavelmente eles estavam enfrentando algumas raízes de gnosticismo e uma heresia também que tenta influenciar a igreja desde o começo e até hoje, os judaizantes. Provavelmente eles estavam enfrentando os judaizantes também, que tenta fazer com que a igreja viva como um judeu, né? Olha só o que ele escreve no capítulo 2, versos 16 e 17. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Então, provavelmente aqueles irmãos estavam enfrentando pessoas que falam: vocês têm que guardar o sábado, e vocês têm que fazer a festa da lua nova, e vocês têm que fazer a festa do Yom Kippur, começou a colocar aquelas festas judaicas, tentando forçar os irmãos. A dieta judaica, vamos falar da comida aqui. Dieta, né? Que a gente bem sabe que no Velho Testamento Deus, né, colocou comida impura, comida kasher, comida limpa, e provavelmente eles estavam enfrentando esse tipo de coisa, né? Você quer ser salvo? Você come carne de porco? Não dá, né, irmão? E Paulo vem prevenir eles, ó. Isso daí, gente, era sombras. Lá no Antigo Testamento, essas sombras apontavam para Jesus Cristo. Só que Jesus Cristo já veio, então as sombras não são tão necessárias mais. Foi bom enquanto durou, serviu para ensinar. Eu vi um trecho de um vídeo, se eu não me engano, era um pastor batista. Eu não lembro o nome dele agora, bem conhecido. Acho que é o Branconato. E ele fala disso das sombras. Ele compara com uma foto. Eu estou viajando, estou fora de casa e eu quero ver minha esposa. Eu olho para uma foto da minha esposa. Mas quando eu estou em casa, eu preciso ficar olhando uma foto, se ela está do meu lado. Então assim é o Velho Testamento. O Velho Testamento faz referência para Jesus Cristo. Fazia referência ao Cordeiro sacrificado, todas as cerimônias no templo, as festas, tudo apontava para Jesus Cristo. Era uma imagem, era uma sombra. Só que agora que Jesus Cristo já veio, você vai ficar olhando para a sombra, sendo que o homem está na sua frente. Então você vai olhar para Cristo. Não precisa mais olhar através da sombra.
aprofundar mais nas outras aulas, tá? Só para a gente ter uma noção do que é falado na carta. Seguindo, Paulo ainda nos dá instruções de vida prática, tá? Então esse é o contexto da carta. Ele dá instruções de vida prática. Por exemplo, Colossenses 3, 5. Quem puder estar lendo, Colossenses capítulo 3, verso 5. Ainda na carta de Colossenses. Fazei-vos morrer a vossa impureza dormida, prostituição, impurezas, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza que é a idolatria. Então aqui Paulo está dando instruções de vida prática. Então pega tudo que era ruim e vamos parando por isso. Nada de impureza, nada de desejos malignos. Se afasta daquilo que é mal. Verdade? Então ele está dando conselhos de vida prática mesmo. Como que você deve viver perante o Senhor. Ainda no capítulo 3, no verso 12, ele também dá mais algumas instruções de vida prática. Quem puder pode estar lendo. Colossenses 3, 12. Revestidos de eleitos de Deus, santos e amados, de terno afeto de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de honorabilidade. Então aqui ele dá mais instruções de vida prática. As primeiras instruções do verso 5 é o que não se deve fazer, né? Você deve abandonar, você tem que abandonar o pecado, abandonar os desejos malignos. E aqui no verso 12 é o que você tem que substituir os seus hábitos ruins, sua prática mundana, substituir pela prática santa, né? Revestidos como eleitos de Deus, santos, amados, né? Com longanimidade, com paciência, com todo o fruto do Espírito. Amém? Agora, irmãos, já caminhando para o final, vamos entrar na parte final aqui, que é o texto base, Colossenses 1, do 1 ao 12. Vamos ver verso a verso, tá? Essa introdução ao estudo da carta aos Colossenses. Tá? Vamos ver aqui verso a verso e nos prepararmos para que nas próximas semanas a gente entre nos outros temas dessa carta. Então vamos começar, como diz o ditado, vamos começar do começo. Colossenses 1, verso 1. Quem puder, quem quiser e puder, pode estar lendo. Colossenses 1, verso 1. Então Paulo, ele dá as suas credenciais, uma vez que os irmãos não os conheciam pessoalmente. Então ele mostra a sua autoridade, ele diz que ele é apóstolo de Jesus Cristo, tá bom? Pela vontade de Deus. Então ele mostra que ele é um servo de Cristo, ele dá a glória a Deus, mostrando que a vontade que fez ele ser apóstolo é a vontade de Deus, e se apresenta aos irmãos. Verso 2. Aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram no Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai. Então, no versículo 2, na parte A, na primeira parte, ele mostra a dupla natureza da igreja: natureza terrena e natureza espiritual. No verso 2, na parte A, ele fala: santos e fiéis irmãos em Cristo. Santo e fiel diz respeito à natureza espiritual da igreja. A igreja é santa, ela é separada do mundo. E ele mostra também a parte terrena da igreja quando ele diz que se encontram em Colossos. Então, os irmãos, eles estão aqui no mundo físico, no mundo terreno, eles estão numa cidade chamada Colossos. Porém, os irmãos têm uma vida espiritual, eles são santos e amados. Pode ser, presbítero? Meu irmão começou falando sobre quando a gente escreve uma carta, tem o remetente, tem o destinatário. Então, esse versículo 2 é o destinatário.
E ele enfatiza aqui natureza espiritual, natureza terrena da igreja. Então, irmãos, assim como lá em Colossenses, assim como os irmãos de Colossenses, nós também. Nós temos a parte terrena, física. Por quê? Porque nós estamos num local. Nós estamos em Itacoaxetuba, no Jardim Odete. Nós estamos nesse planeta, nesse mundo. Mas nós também temos a nossa parte espiritual. Somos santos, somos escolhidos, separados por Deus, que nos chamou e nos aperfeiçoou dia após dia. Na parte B do versículo 2, ele fala das bênçãos espirituais desfrutadas pelos crentes. Então ele fala: os irmãos se encontram em Colossos, a graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai. Essas são as bênçãos principais que os cristãos desfrutam: a graça e a paz. A graça com que Ele nos chamou, nos salvou, nos perdoou dos nossos pecados, e a paz que Ele coloca no nosso coração quando a gente percebe que a salvação não depende de nós. Isso dá uma paz tão grande. Porque se dependesse, irmão, de cada um, aí a gente não teria motivo para estar em paz, não. Para ser bem sincero, se a minha salvação dependesse de mim, eu não estaria em paz. Mas como eu sei que o sacrifício foi feito por Cristo, se eu posso ficar em paz, porque eu sou imperfeito, mas Ele é perfeito. Então, prosseguindo, irmãos, agora o verso 3. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Então aqui Paulo ele mostra quem é o merecedor da glória. Glória, né? Damos sempre graças a Deus. Então ele mostra para aquela igreja que eles eram escolhidos por Deus, não que eles se salvaram por mérito próprio. Então Paulo ele deu graça a Deus, não a eles, quando ora por eles. Então ele mostrou que é a glória de Deus e que quem pode sustentar eles também é Deus. Verso 4. Este é o Filho da vossa fé em Cristo Jesus, e do amor que tem para com todos os santos. Aqui Paulo mostra sobre as virtudes do cristão. Ele fala, né, da fé e do amor. Então Paulo ele diz: desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tem para com todos os santos. Então, sem essas duas virtudes, sem essas duas características, a pessoa não pode se dizer cristã. Porque Jesus, ele disse que quando amardes uns aos outros, sabereis que são minhas testemunhas, sabereis que são meus discípulos. Então Jesus ele disse que para ser discípulo dele tem que se amar uns aos outros. E a questão da fé em Jesus é muito óbvia. Se a pessoa não tem fé em Jesus, ela não pode ser cristã, de jeito nenhum. Tem que ter fé em Jesus para começar, né? Verso 5, irmãos. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. Ok. Aqui Paulo ele fala do local onde está a nossa esperança e também fala de como nós conhecemos essa esperança. Ele diz, a esperança que está preservada nos céus. Jesus ele falou isso quando ele disse que onde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Então Paulo está dizendo, a esperança do crente, a esperança do cristão está nos céus, não está nessa terra, a nossa esperança. A nossa promessa de redenção não é aqui na terra. A promessa de redenção que Cristo nos dá não é que você vai sofrer por Cristo e depois de alguns anos você vai receber uma aposentadoria e uma casa na praia. Não foi isso que Jesus nos prometeu. Jesus ele nos prometeu uma esperança viva que se encontra no céu, que vai ser eterna. Muitas vezes as pessoas do mundo, você vê que ela coloca a esperança aqui na terra. Poxa, eu vou me sacrificar, mas eu vou ter uma promoção no meu trabalho. Eu vou me esforçar e eu vou
que está aqui na terra para que possamos desfrutar não é ruim, é bom. Uma casa confortável, um bom alimento, a família, os amigos, isso é ótimo. Mas a esperança principal é no céu. A gente só não pode se apegar, né, nas coisas desse mundo, né? Porque quando a gente desfruta, são benefícios que o Senhor dá para nós, né? Mas não devemos desapegar e esquecer das coisas Celestiais, né? uma passagem que relata isso como você fala, ele fala, não sei se acho que o apóstolo Paulo falou, se esperarmos somente nessa vida, essa que está aqui, nós somos mais que miseráveis, né? Então, se tivermos essa esperança somente mais que miseráveis entre os homens, né? Então, se a gente somente pensar nesse agora, o que resta para você? É verdade. Pensar no Senhor. Obviamente, né, irmãos, a gente não pode colocar como algo ruim a prosperidade financeira ou saúde ou família que é por bom. De jeito nenhum, isso é bom. Mas o foco é os céus, o foco é a nossa salvação. Sempre, sempre. Como aquele jovem rico que Jesus testou o coração dele e falou: pega tudo que você tem e dá aos pobres. E ali o jovem se entristeceu e foi embora. Mostrou que o coração dele estava nas riquezas. Só que Jesus não disse em momento nenhum que as riquezas eram ruins. Tanto que José de Arimateia era rico. E foi quem deu o túmulo para que Cristo fosse sepultado. Então, a gente tem que saber que o problema é você se apegar, como a irmã Helena falou. O problema é você se apegar às coisas dessa terra e acabar esquecendo de Deus. Não pode acontecer. E Paulo também no verso 5, ele fala de como nós conhecemos esse tesouro dos céus, que ele diz pela palavra da verdade do Evangelho. Então, nossa esperança está nos céus, e essa esperança chegou até nós pela palavra do Evangelho. Por isso que é importante pregarmos o Evangelho para as outras pessoas, porque essa esperança que chegou até nós tem que chegar em mais pessoas. Essa esperança que chegou até nós, ela é tão boa, mas ela é tão grande que não cabe só para mim. Eu tenho que mostrar para mais pessoas essa esperança que tão grandiosa é. Bom, agora o verso 6.
o Evangelho, irmãos, ele é divino, mas ele é transmitido por homens. Tá? É uma semente divina que brota em nosso coração, dá frutos, né? Mas ela é levada por homens. Aqui ele menciona Epáfras. Então, puxa vida, a salvação é Cristo quem dá, é Deus quem nos escolhe, é o Espírito Santo quem nos convence da justiça, do pecado e do juízo. Então não precisa fazer nada. Claro que não, você precisa pregar o Evangelho. O Evangelho, esse é o meio pelo qual Jesus e Deus escolheu que a mensagem seja levada, a pregação do Evangelho, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não há quem envie? E assim por diante. Então, sabemos que a obra da salvação é feita por Deus, mas nós também sabemos que o meio pelo qual Deus escolheu foi a pregação do Evangelho. Então temos que pregar o Evangelho, sempre. A palavra diz que é para pregar o Evangelho em tempo e fora de tempo. Isso não é hora de falar sobre o Evangelho. É hora sim, é em tempo e fora de tempo. Poxa, mas é uma festa de aniversário, a pessoa nem é cristã, você vai falar de Jesus? Vou falar de Jesus. João, Deus, ele, em nenhum momento, ele deixou de falar que não haveria dificuldade as pessoas não ouvirem ele crescer. Por quê? Porque essa passagem que eu usei lá em Romanos, que você falou, sobre quem pegaram o mar em pé, adiante fala assim: mas nem todos obedecerão ao Evangelho, pois Isaías diz: o Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Quem acreditou? O Senhor avisou que isso ia acontecer, que não era nem todos haveriam de ouvir. Os corações de muitos estariam endurecidos, mas muitos corações seriam esclarecidos. Então, nós mesmos, sendo pregadores do Evangelho de Cristo, nós devemos entender também que não é todos que não haviam ouvido. Você irá falar, mas o importante é ter falado. Sim. A nossa mensagem do Evangelho, ela vai servir tanto para salvar quanto para condenar algumas pessoas. Porque naquele grande dia, Jesus vai falar que ninguém vai poder dar desculpa, porque até mesmo a natureza revela a Deus. A pessoa vai falar assim: poxa, mas eu vivi num tempo em que não chegou nenhum pregador. Aí Deus vai falar para essa pessoa: você não viu o céu, o sol, a água, as árvores? Isso tudo revela a minha glória. A própria criação revela que eu existo. Você viveu uma vida como se Deus existisse, mas toda a criação te mostrava que Deus existia. Então não tem desculpa. Quem dirá as pessoas que ouviram o Evangelho e rejeitaram? Ouviram o Evangelho e rejeitaram, como na parábola do rico e de Lázaro, que lá o rico fala, né? Deixa eu voltar, falar para minha família que o céu é real, que o inferno é real. E diz que Abraão respondeu para ele: a sua família tem os profetas. Se eles não ouviram os profetas, eles também não vão te ouvir. Então, quer dizer, a pregação é tanto para a salvação, que é o nosso desejo, é que quem ouve, que seja salvo. Mas quem ouvir e não seguir, vai adquirir a condenação. Jesus ele falou, tá? Jesus ele falou: quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê já está condenado. Isso mostra um pouco da nossa doutrina também, né? De que todos estamos condenados e Deus ele salva alguns que creem na sua palavra. Porque Jesus disse que quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê, ele não fala que será condenado. Quem não crê já está condenado. Já está condenado, vai permanecer condenado, não vai ser salvado. Em Adão, todos nós fomos condenados, né? Em Adão. Sobre nossos primeiros pais. E Paulo escreve lá em Romanos, no capítulo 8, dizendo assim: agora, quer dizer, antes éramos condenados, agora não temos condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Quer dizer, todos nós
algo bem lembrado dessa passagem. Em Adão, todos já tinham uma condenação. Então, prosseguindo aqui, estamos quase acabando, estamos no verso 8. Um só. O qual também nos relatou o vosso amor no Espírito. Então aqui Paulo ele fala do fruto do Espírito. Lá em Gálatas 5, Paulo vai mencionar todos os frutos do Espírito. E um desses frutos é o amor. Então ele fala aqui, ó, também relatou o vosso amor no Espírito. Então os irmãos, através do Espírito Santo, produziram um fruto do amor, o qual é o maior fruto. É o maior fruto. Porque Paulo ele fala que as profecias vão passar. Lá do céu não precisa mais de profecia. Lá da nossa novos céus e nova terra, não vai precisar de profecia. Tudo já vai estar cumprido. Então a profecia vai passar. O dom de línguas, que Paulo também menciona lá, também vai passar, porque não vai mais ser necessário. Visões, sonhos, tudo isso não vai ser mais necessário. Até mesmo a questão de doação, caridade, não vai ser necessário, porque ninguém vai estar necessitado de coisas. Mas o amor fica. Nem a fé vai ser mais necessária. Nem a fé vai ser mais necessária. Porque não vai precisar mais acreditar em algo futuro, já vai estar acontecendo na sua frente. Mas o amor vai continuar. Então o amor é o maior fruto do Espírito. É o maior fruto que o Espírito Santo pode gerar em nossos corações. Então, agora os 4 últimos versículos, irmãos. Versículo 9. Por esta razão também nós, desde o dia em que nos ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Então aqui Paulo ele deixa claro que o conhecimento, a sabedoria, ela vai vir de Deus. Deus ele vai abrir o coração do crente para entender a sua palavra. Porque ele fala, ó, não cessamos de orar por vós e pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade. Se isso fosse algo que o ser humano conquista sozinho, Paulo ele ia falar, estamos orando para que vocês continuem buscando com seus esforços. Não. Ele pede para que Deus encha os irmãos do conhecimento de sua vontade. E Deus, irmãos, Ele nos revela o conhecimento da sua vontade, muitas vezes no decorrer do caminho. Muitas vezes, Deus não vai nos mostrar tudo o que Ele quer de nós no primeiro dia. Eu vim para a igreja, eu ouvi o Evangelho e eu acreditei no Evangelho no meu coração. Eu sei que Deus ele é soberano, Jesus morreu por mim. E no dia seguinte eu já sei de tudo que Deus quer da minha vida. Não, irmãos, é o caminho. Deus ele vai revelando. Deus ele vai nos mostrando como viver. A gente erra e através daquele erro Deus nos ensina a não errar de novo. A gente sofre e a partir daquele sofrimento Deus nos ensina como consolar o irmão que está sofrendo. Então Deus ele vai nos mostrando dia após dia a sua graça e o seu conhecimento da sua vontade. É muito interessante que o nosso Deus é um Deus de relacionamento. Nosso Deus é um Deus que ama relacionamento. Porque Ele já começa pelo fato dele ser subsistir de 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Todos com a mesma essência, com a mesma glória, com o mesmo poder, sendo a mesma pessoa, mas entre si eles conversam entre si. Porque Jesus, sendo filho, orou ao Pai. Jesus, sendo filho, o Espírito Santo desceu sobre ele em seu batismo. Então, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles se relacionam entre si. Mas Deus também criou um ser humano para se relacionar com Ele. Deus ele sabe de todas as coisas que acontecem na minha e na sua vida. Mesmo assim, Ele diz na sua palavra: orai sem cessar. Por que Deus quer que a gente ore se a gente já sabe? Porque Ele quer se relacionar conosco. Ele quer ter uma vida
de pai e filho. Muitas das vezes o pai, ele sabe o que o filho está precisando, mas ele quer ouvir do filho: pai, poxa vida, eu estou precisando disso. Por quê? Porque o pai quer se relacionar. Eu sempre uso o exemplo de fazer uma tarefa. Vamos supor, lavar o carro. Você tem um filho pequeno e você vai lavar o carro. Você leva o seu filho pequeno para lavar o carro junto com você. Ele vai mais te atrapalhar do que te ajudar. Mas você quer que ele esteja ali perto para se relacionar. Deus é assim, irmãos. Deus é o nosso Pai. Ele quer se relacionar conosco. Ele quer que a gente ore. Mesmo ele já sabendo. Tem muita gente, principalmente antes de se converter, que fala assim: ah, Deus, ele sabe o que eu estou precisando. Esse Deus aí de vocês, ele sabe o que eu preciso, mas não me ajuda. Então, assim, muitas pessoas antes de receber o Evangelho não entendem que Deus sim, ele sabe o que você está precisando, mas ele quer ouvir da sua boca, ele quer que você ore, ele quer que você busque. É verdade? A questão as pessoas, em geral, não posso generalizar, mas as pessoas em si, elas olham isso como Deus que dá, né? Eu lembro que meu pai, você falou para mim assim: eu ia para a igreja porque eu queria mais de Deus, pedia para Deus, e quando ele me deu, eu saí para todo mundo. E hoje ele reconhece que não é dessa forma. Você tem que buscar o Senhor pelo que ele é. Mais de Deus ou mais da mão de Deus? Exatamente, mais de Deus ou mais da mão de Deus. E hoje ele reconhece isso. Não é o pedir, é você reconhecer que ele é sabendo que ele pode te dar todas as coisas, mas não indo por causa disso, mas pelo que ele é. E o meu pai, ele reconheceu isso. É até uma frase que eu gosto muito, que quando a gente fala, né, que as bênçãos do Senhor e o Senhor das bênçãos possam te acompanhar. E é engraçado que às vezes a gente quer somente material. E a gente esquece que não existe somente as bênçãos materiais, são as bênçãos espirituais. Mas o nosso pensamento é tão humano, é tão limitado a essas coisas que são passageiras, que nós queremos somente isso. Nós esquecemos de querer as coisas que vêm de Deus. Senhor, eu quero mais de ti, eu quero mais ouvir a tua palavra, eu quero mais ser cheio do teu Espírito Santo. Antigamente eu achava que ser cheio do Espírito Santo só falar em línguas, mas não é. Quanto mais você é cheio do Espírito Santo, você ouve a palavra. A palavra do Senhor, ela te enche, ela te transborda. Verdade. E aqui Paulo ele fala justamente disso, né? Que o Senhor possa transbordar o povo lá de Colossos, né? Os irmãos colossenses, de sabedoria. No verso 10, agora a gente vai ver o motivo pelo qual Paulo pede essa sabedoria dos irmãos. Quem puder estar lendo, 10. A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Então, irmãos, tem uma passagem, eu não vou lembrar o versículo onde que fica, mas que, se não me engano, é Paulo que fala: conheçamos e prossigamos em conhecer o nosso Deus. Então, a gente tem muito que aprender de Deus na nossa vida cristã. Devemos crescer no conhecimento de Deus para o agradar. Tá? Então, é para glorificar a Deus que a gente cresce no conhecimento de Deus. Não importa, irmãos, que a gente simplesmente estude a palavra de Deus para pregar para outra pessoa, ou que a gente aprenda a palavra de Deus para debater com alguém, ou para mostrar que sabemos. Não, nós temos que aprender a palavra de Deus, crescer no conhecimento para agradar a Deus, para que possamos saber qual é a vontade dele e assim viver a vontade dele, não somente para ou utilizar a palavra para pregar, ou para debater com alguém, ou para mostrar que sabe mais. Não, conhecer a palavra de Deus para viver a palavra de Deus. Tá? Então, é o que Paulo fala: a fim de viver de modo digno do Senhor. Então, deveria ser um desejo de todo crente conhecer mais a palavra de Deus. Deveria ser um desejo de todo irmão, de toda irmã, de todas as igrejas cristãs do mundo, conhecer mais a palavra de Deus. Não simplesmente para saber
Tem muitas pessoas que simplesmente aprendem de alguém e acham que isso é suficiente. Não busca conhecer a palavra direto da palavra de Deus. Não busca conferir se o que está aprendendo está dentro da palavra de Deus. Isso é muito perigoso, irmãos. Temos que conhecer da fonte que Cristo nos deixou, a sua palavra. Agora, os dois últimos versos, o 11. Sim, fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e toda a unidade, com alegria. Então, aqui Paulo ele dá 3 características da igreja de Cristo: perseverança, longanimidade e alegria. Perseverança, primeiro, irmãos, perseverança não é você continuar quando tudo está indo bem. Continuar quando tudo está indo bem é normal. Isso aí não é perseverança, não. Isso aí é hábito, é costume. Se você tem um costume de ir para a igreja, quando estiver tudo indo bem, você vai continuar indo para a igreja. Se você tem um costume de orar, quando tudo estiver indo bem, você vai continuar orando. Perseverança é você continuar mesmo quando tiver problemas. Mesmo quando o vento estiver ao contrário. Puxa, estou passando por uma dificuldade, por um problema. Vou continuar buscando o Senhor. Isso é perseverança. Perseverança é você, mesmo enfrentando os problemas, continuar ali, firme e forte nas adversidades. Firme e forte nas adversidades. Longanimidade. A própria palavra te lembra de algo longo, né? Algo demorado, algo comprido. Então, longanimidade tem a ver com isso. Tem a ver com a paciência. Tem a ver com você permanecer tempos e tempos e tempos ali firme no seu propósito. Tá? Longanimidade é você ser longânimo. Você ser longânimo é um irmão te perguntar algo e você explicar para ele, e dali 10 minutos ele te perguntar a mesma coisa e você explicar de novo, e no outro dia ele te perguntar de novo e você explicar de novo. Isso é longanimidade. A sua paciência está sendo trabalhada pelo Senhor. É alguém caçoar de você e você falar: Deus te abençoe, não vou revidar. Aí a pessoa vai, zomba da sua fé de novo e você fala: Deus te abençoe, eu não vou revidar, eu vou orar por você. E a pessoa caçoando você e você orando pela pessoa. Isso é longanimidade. Você está sendo paciente, longânimo, você está sendo como o Senhor é. O Senhor ele é tardio em se irar conosco. É até uma questão, irmãos, de você ter um alvo, um propósito. Quando você tem um propósito na sua mente, dificilmente você vai desanimar, quando esse propósito for bem claro para você. Por exemplo, um atleta que quer ganhar uma medalha, até o apóstolo Paulo deu esse exemplo, né, do que corre numa maratona, né? O atleta que quer ganhar uma medalha, ele sabe que ele vai ter que percorrer ali, sei lá, 100 quilômetros. Então, todo dia ele vai levantar e vai treinar. Todo dia ele vai levantar e vai treinar. Todo dia ele vai levantar e vai treinar. Por quê? Porque ele tem um alvo fixo na mente dele. Ele tem um propósito bem claro. Eu tenho que percorrer esses 100 km, eu vou ganhar a minha medalha. Então ele vai ter esse alvo tão claro que ele não vai desistir. Agora, se você pegar uma pessoa e falar assim: olha, você vai participar de uma corrida, eu não sei que dia que vai ser, e eu não sei quantos metros que você vai percorrer. A pessoa não tem um alvo claro na mente dela. Como que ela vai ter ânimo para continuar treinando todos os dias? A pessoa ela não vai saber. Agora, quando você tem um alvo claro, fica mais fácil. E o nosso alvo é Jesus Cristo, irmãos. O nosso alvo é estar fiéis em sua presença quando ele chegar, quando ele voltar ou quando ele nos chamar para a sua glória. Então, seja na minha morte ou seja na vida de Cristo, eu tenho que estar fiel. Esse é o alvo. Então, olha para esse alvo e continua. O alvo do cristão é ser idêntico a Jesus Cristo. O apóstolo Paulo ele fala que nós vamos crescendo a estatura de varão perfeito como Cristo. Então, enquanto você não for
Quando você for idêntico a Jesus, perfeito, assim como Jesus é, aí você vai parar, você não precisa mais ler a Bíblia, aí você não precisa mais orar porque você já é perfeito, aí beleza, né? É igual um vídeo que eu vi na internet esses dias, falando assim: motivos para faltar ao culto. Primeiro, ser mais inteligente que o rei Salomão. Segundo, tem que estar chovendo mais que o dilúvio. Terceiro, você tem que estar mais atarefado do que não é. Aí fica difícil, né? É melhor ir para o culto. Então, é bem real, tá? É uma brincadeira que a gente faz, mas que revela verdades. A gente tem que se manter firme até o final. Agora, o último versículo do nosso estudo de hoje, verso 12. Isso. Dando graças ao Pai pelos filhos que vão para participar da herança dos santos amados. Amém, irmãos. E Paulo ele encerra a saudação dele, antes de entrar nos demais assuntos que vamos estudar. Paulo ele encerra essa saudação inicial, mostrando ali o alvo do cristão. Somos co-herdeiros com Cristo. Nós temos uma herança que está guardada para nós na luz inacessível, lá nos céus com Cristo. Somos co-herdeiros com Ele. Somos feitos filhos de Deus pela obra de Cristo. Essa é a maior esperança do cristão. Essa é a melhor notícia que nós podemos ouvir em qualquer tempo, que somos feitos filhos pelo sacrifício de Cristo. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus lá no Éden, só que essa imagem e essa semelhança foi corrompida pelo pecado. Só que Jesus ele nos leva novamente a ser feitos à imagem e semelhança de Deus por meio do seu sacrifício. Por meio do seu sacrifício ele faz isso por nós. E isso é o motivo da nossa esperança. Isso é o motivo para nos mantermos firmes, fiéis e alegres, que somos herdeiros da glória que Cristo recebeu do Pai. Assim como nós passamos por sofrimentos, que Jesus também passou, nós vamos passar por glória, assim como Cristo também experimentou na sua ressurreição. Amém, irmãos? Assim nós encerramos essa abertura do estudo da carta aos Colossenses, que fala da nossa suficiência que nós temos em Cristo. Cristo ele é o suficiente, irmãos. Cristo ele é suficiente em nossa vida. Se tudo der errado nos nossos planos, isso não deve nos indignar e nem nos levar à tristeza extrema, porque Cristo ele é suficiente. Quem eu tenho nos céus além de ti, como diz o salmista? Quem nós temos na terra a não ser Cristo? O que você tem, meu irmão? O que você tem, minha irmã, a não ser Cristo Jesus na sua vida? Pode falar em qualquer coisa, eu te digo, isso vai passar. Agora, se você falar, eu tenho Cristo Jesus, e eu digo para você, isso é eterno, isso não vai passar. Você vai ter ele nessa vida e na eternidade. Agora, saúde, bens materiais, emprego, dinheiro, família, tudo isso passa, irmãos. Tudo isso é temporário, tudo isso é terreno. Mas Cristo é a nossa suficiência. Ele nunca vai nos abandonar. Ele estará conosco até a consumação dos séculos. Temos que estar preparados para os momentos difíceis e temos que ficar alegres nos momentos bons. Mas temos que saber que Cristo é quem faz todas as coisas para nos levar à sua glória, para nos levar a sermos mais parecidos com Ele e para nos levar a sermos salvos, porque Ele começou a boa obra em nós e Ele vai terminar. Amém, irmãos? Devolvo a palavra para o pastor Sandro. Entendemos que Cristo ele deve ser central em nossas vidas. Deus nos abençoe e nos ajude. Em nome do Senhor. Vamos terminar com a oração, depois nós faremos os avisos e os irmãos estarão dispensados para adotar os seus anos.
ter o objetivo, nós temos que crer, ó Pai, andar, Senhor amado, por fé. Que o Senhor venha nos fortalecer nesta manhã, que nós venhamos sair daqui edificados, firmes no Senhor, Pai querido, alegres, Pai querido, que nós venhamos também, Senhor, passar para outras pessoas aquilo que nós temos aprendido, para que as outras pessoas também venham ser alcançadas, venham ser, Senhor amado, resgatadas por Ti, ó Pai. Porque nós sabemos que o mundo, Senhor, é mau, que as coisas do mundo, Senhor amado, estão, Senhor amado, mostrando, revelando, meu Pai, a Tua volta, Senhor. Senhor, e o Senhor fala na Tua palavra que o Senhor vai voltar e vai buscar o Teu povo. Que nós venhamos nos preparar, Senhor, a cada dia, Senhor, para esse grande momento. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço que o Senhor venha nos avivar, Senhor, nesta manhã, Pai. Iluminar, Senhor, o nosso coração a cada dia, Senhor, efetuando no nosso coração os Teus desígnios, a Tua vontade. Assim nós choramos, agradecidos por esta aula, meu Deus. Que nós venhamos para nossa casa e continuar meditando, mastigando, Senhor, esse alimento, meu Pai. Para que sejamos, Senhor, esta noite aqui novamente, para poder Te adorar, Senhor, da forma que o Senhor merece ser adorado. Assim nós Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Encerramos nesse momento a nossa IBD, nossa escola de